agora 11h39. De volta no seu rádio, no YouTube, a gente fala sobre pedágio e uma polêmica. Você pode participar, inclusive é tema da nossa enquete em Jovem Pan Grupo RIC lá no YouTube. O fato de que motociclistas não vão precisar pagar as novas tarifas de pedágio no Paraná. Essa possibilidade de isentar quem anda de moto está prevista aí no projeto de concessão. Foi uma informação divulgada, inclusive, por um secretário de Ratinho Júnior, secretário estadual da Infraestrutura, Sandro Alex. Vamos acompanhar o que ele falou sobre esse assunto. O governo do Paraná, através da Secretaria de Infraestrutura, informa que a nova modelagem do leilão de rodovias já prevê a não cobrança de motocicletas em todas as praças. É o que determina o modelo econômico-financeiro já aprovado pelo Tribunal de Contas da União, encaminhado pelos governos do Paraná e governo federal. Tá bem com tom de anúncio oficial ali, né, de uma vitória, uma conquista. Veja, então o governo do Paraná vem informar que as motociclistas não vão precisar pagar e tal. Levou isso numa audiência pública com representantes de motos e é óbvio que a decisão ali na sexta-feira foi muito comemorada, né? Aliás, na última semana foi muito comemorada aí, né, pelos participantes dessa audiência pública na Assembleia Legislativa. Os representantes do pessoal da moto, inclusive, pediram mais. Pediram uso de cancelas exclusivas nas praças de pedágio, né? Essa reunião foi organizada aí pelo deputado estadual Tito Barrichello do União Brasil, que levantou a questão, inclusive, né, de que já existia no Paraná uma lei que dá isenção da cobrança para as motos no pedágio, mas segundo ele essa lei não pegou, não era cumprida. Vamos ouvir o Tito Barrichello. Não havia isenção dos motociclistas na época. Pois bem, estamos falando em 97, 10 anos depois surge uma lei. Essa lei é promulgada e está em vigor. Só que, como pode essa lei retroagir para modificar um contrato que já existia? Até poderia, mas aí a empresa concessionária poderia também chamar na justiça o Estado e dizer, peraí, vai tirar os motociclistas, então vamos ter que fazer um aditamento ao contrato. E poderia virar um imbróglio jurídico, uma outra empresa poderia entrar na justiça e dizer, não, então é uma nova licitação e nós queremos mudar tudo. Então, eu compreendo que foi mantido na época em virtude disso. Bom, então um dos representantes dos motociclistas, Denis Marciano, afirmou que a questão de não pagar o pedágio vai muito além desse aspecto de desembolsar ou não desembolsar o dinheiro, e falou muito sobre a segurança. Diz que os motociclistas ficam vulneráveis quando eles estão parados ali nas praças para fazer o pagamento. Pois é. Nós estamos expostos. Fica exposto porque você para na cancela, você fica ali 10 a 15 minutos. Existe o espaço da cabine para pagamento, mas não tem uma área para que você fique parado em segurança enquanto esse procedimento ocorre. Não é sobre o valor. E às vezes as pessoas pensam, tá, mas o governo ele vai abrir para as motos, vai tirar de algum lado. Pelo contrário, custa muito mais caro aos cofres públicos cuidar de um acidentado do que isentar R$1,50, R$2, R$3. Bom, a dúvida agora é quando é que vai ter um pedágio, né? Para que o motociclista, então, não precise pagar o pedágio, porque a gente não tem nem previsão do primeiro trecho ali de lote de concessão no andamento dessa história. Volta e meia vem uma data, vem outra. O que eu fico pensando é o seguinte, né, Camila? Não existe nada de graça quando se trata de serviço público e principalmente de concessão. Tá ali um acordo de concessão exatamente para a empresa interessada, o objetivo é o lucro. Claro que prestar um bom serviço em contrapartida disso, mas é faturar. Então, até que ponto, né, essa isenção, de fato, ela se torna um benefício para todos os usuários? Para quem anda de carro, para quem vai passar com o caminhão, para vai ter que fazer a conta lá de acordo com os eixos. Quer dizer, é justo você isentar as motos? A gente trouxe os lados aí defendendo a questão, tanto o deputado quanto o representante do motociclista com os seus pontos, mas e com o resto da sociedade? É justa essa isenção? Esse é o chamado ajuste fino, né, que eles diziam ali. Existia uma falta de consenso entre o governo federal, o governo estadual, a população do Paraná de um modo geral, que participou de muitas audiências públicas, que inclusive levou essas sugestões diretamente aos órgãos competentes, ao DENIT, à NTT, por meio também de enquetes que foram feitas ali online, né, participações que foram feitas. O Paraná bateu o recorde, inclusive, dessas sugestões feitas online, mas ainda não se tinha um consenso sobre qual seria o melhor modelo.
Eu acompanhei as últimas reuniões lá em Brasília, ainda estava por lá. O Sandro Alex assumiu como deputado federal, foi para lá a pedido do governador, justamente para participar mais de perto dessas reuniões. Foi incluso naquele grupo que está discutindo, não é uma frente parlamentar, mas é um grupo especial que está discutindo, então, essas novas concessões, e tem se reunido frequentemente, pelo menos uma vez por semana, com o Ministério dos Transportes, a NTT, DENIT, enfim, com todo mundo que está dentro dessa discussão. E o que ele vinha me dizendo era que, de fato, eles estão chegando num consenso sobre qual é o melhor modelo, mas quando a gente começa a esmiuçar esses pontos, isso tudo vai levar um pouco mais de tempo, porque tem que ser incluso nesse modelo antes que a gente tenha de fato um documento para assinatura desses contratos. E aí você bem lembrou, né, Rafa? A gente precisa de uma discussão ampla, e quando a gente começa a colocar isso no final ali já do prazo, muitas vezes não se tem essa discussão tão ampla, se de fato é o que todo mundo quer. Qual que é a questão quando a gente fala dos motociclistas? É porque o pedágio ele é cobrado conforme o desgaste que é produzido pelos veículos nas rodovias. É por isso, por exemplo, que caminhão paga mais do que carro de passeio e, consequentemente, moto paga menos, né, do que os carros. E existe já em muitas estradas pelo país essa não cobrança do pedágio a motocicletas. Mas isso muda conforme a rodovia, conforme os contratos, conforme a administração. Aqui no Paraná, então, se quer essa isenção, como você também destacou ali, chamando uma das nossas entrevistas, tem a questão da segurança, porque a gente sabe que quando uma moto para ali numa cancela, muitas vezes é difícil de visualizar para um caminhoneiro, ou é mais difícil parar também um caminhão, e os acidentes acontecem. Só que a gente também tem que lembrar que esses acidentes, eles não só acontecem nas cancelas, muitas vezes acontecem nas rodovias, e até mesmo por imprudência, seja do motociclista, do motorista do carro ou do caminhão. E os acidentes com motos podem não ser os mais comuns, eu não tenho esse dado aqui, mas são sem dúvidas os mais graves. Então, de qualquer forma, a gente está falando de usuários da rodovia que acabam onerando muito o Sistema Único de Saúde, ou até mesmo as empresas pedageiras, as concessionárias que têm esse serviço de socorro e de atendimento médico. Então, isso também tem que estar no cálculo antes da gente pensar em isentar os motociclistas. É uma discussão que eu acho que demandaria de uma maior participação da população, e não que fosse feita agora, né, aos 45 do segundo tempo. E vale dizer também que essas questões todas estão, digamos assim, englobadas no pedido da cancela exclusiva. Poderia ser uma solução nesse sentido de segurança, por exemplo, que foi um ponto levantado, né? É perigoso parar para conseguir fazer o pagamento. Com uma cancela exclusiva, você, em tese, diminui muito esse perigo e aumenta a segurança. Então, seria um ponto pacificado em relação a esse debate. Agora, já a questão da isenção, aí já são outros 500. 11h47.